é terapia, mas pode ser terapêutico. Você concorda ou discorda disso? Oi galera, eu sou a Paula Alexandra, esse é o Livros e Fuxicos e hoje nós vamos falar sobre leitura e terapia. Na última semana, gente, eu li 7 livros. 7 livros de, em média, 350 páginas em uma semana. Isso pra mim é um indicador de que eu não tô muito bem. Eu me afundo na leitura, escapo pra ela, quando emocionalmente eu não estou tão bem. Fui olhar as minhas leituras, fui tentar entender por que eu tava lendo tanto e eu me senti extremamente culpada de usar a leitura como uma válvula de escape. E aí eu li essa frase de que a leitura, ela não é terapia, mas ela pode ser terapêutica em um post. E aí isso, sabe, explodiu a minha mente e fez com que eu me sentisse muito mais livre. Eu sempre usei os livros pra fugir de emoções conflitantes. Desde quando eu criei o Livros e Fuxicos lá em 2011, a literatura era pra mim uma válvula de escape. Eu tinha alguns problemas dentro de casa e eu lia para fugir deles. Só que essa sensação de fuga, ela é muito bem-vinda quando, alinhado à fuga, a gente se encontra nos livros, a gente cresce com os livros, a gente aprende com eles, ou simplesmente encontra algo que eu tenho procurado cada vez mais nos livros, que é paz emocional, equilíbrio emocional. Eu não sei se vocês já foram apresentados ao termo, mas biblioterapia é um termo utilizado por alguns psicólogos que usam literatura, seja literatura de não ficção ou de ficção, para que seus personagens lidem com certas emoções que estão ali gerando conflitos nas suas vidas pessoais. Então a literatura, sim, ela é uma válvula de escape, mas ela também é uma fonte de aprendizado, principalmente aprendizado emocional. E muito do que a gente encontra nos livros pode servir pra gente lidar com problemas que estão deixando o nosso dia caótico e que às vezes a gente não consegue nominar, ou a gente não tá pronto pra nominar. Eu mesma não sei por que eu tô com insônia, por que eu tô com dificuldade pra acordar feliz, porque os meus dias estão tão pesados, tão nebulosos, por que eu sinto um vazio em determinados momentos da minha vida. Eu tenho acompanhamento terapêutico, mas até eu chegar na sessão de terapia, eu preciso lidar com essas emoções de alguma forma. E como eu faço isso? Com os livros. E é muito engraçado, gente, porque eu sempre sei que tipo de livro que eu tô precisando em cada momento. Então agora eu tô lendo muitas comédias românticas que me trazem esperança, que me trazem acolhimento, que me trazem a sensação recorrente de final feliz, de coração quentinho. Por quê? Porque é minha zona de conforto, porque é realmente como se eu estivesse me sentindo abraçada. E às vezes, tudo que a gente precisa, gente, é de um abraço. Eu sempre falo pra vocês, né, que a gente tem que ler o que nos faz feliz, e é nesse sentido de você entender cada fase da sua vida, cada momento que você tá vivendo e como os livros podem entrar nesse momento. Às vezes a gente quer aquela literatura que vai nos tirar da nossa zona de conforto, que vai gerar um aprendizado, que vai gerar conflitos sociais, que nos vai fazer refletir sobre o mundo ao nosso redor. Às vezes é disso que a gente precisa, de um chacoalhão. E é aí que entra aquelas leituras que são grandes clássicos da literatura, que são obras tidas como únicas, como emocionalmente destrutivas, como extinguentes. Mas outras vezes o que a gente precisa é de acolhimento, é de conforto, é de paz e é de principalmente controle. Às vezes a gente não tem a sensação que a nossa vida tá saindo do controle, que a gente não tá conseguindo manter nada devidamente da forma como nós gostaríamos que fosse, que tudo parece que tá ruindo. Onde a gente encontra controle? Nas escolhas pequenas. E escolher ler um livro que é clichê, que é previsível, que você sabe como vai terminar, dá uma sensação de controle, sim. Te dá uma sensação de que pelo menos alguma coisa na sua vida você tá conseguindo controlar no meio do furacão. E é exatamente assim que acontece comigo. A partir do momento que eu consigo controlar o que eu tô lendo, que eu consigo escolher o que eu tô lendo e que eu escolho ler livros, que eu sei exatamente como vão terminar, eu sinto que pelo menos alguma coisa eu tô conseguindo controlar, que eu não tô deixando simplesmente a vida por completo me levar. Então em uma semana eu li 7 romances clichês, previsíveis, comédias românticas, alguns maravilhosos, outros extremamente clichês e no sentido de serem repetitivos, mas era o que eu precisava. É o que eu ainda estou precisando, porque ainda estou em um processo de entender por que eu não tô dormindo direito, por que eu tô nesse caos. E até que eu entenda isso, até que eu consiga olhar pra dentro e enfrentar essas emoções, eu vou seguir lendo o que me faz bem, eu vou seguir lendo
algo dentro da minha zona de conforto. Eu vou seguir buscando nos livros ajuda pra lidar com as minhas emoções. E aí que entra, gente, eu realmente acredito que livros não são terapia. Você precisa ter um acompanhamento médico, principalmente em casos de depressão, de ansiedade médica, né? Ansiedade tida como prescrita, não quando o termo ansiedade é usado de uma forma banalizada, como muitos fazem por aí. A ajuda médica e a terapia é essencial pra gente lidar com as nossas emoções e com o caos mental que faz parte da rotina de um novo adulto. Desculpa, mas se você é um adulto, se você paga suas contas, se você tá preocupado com a sua profissão, com a sua família, com o seu futuro, se você é consciente da sociedade na qual nós estamos, com certeza, em determinados momentos da sua vida, a sua mente vai estar caótica. E é preciso de muita sanidade, muito equilíbrio para lidar com isso, para não sucumbir. E aí que vem a ajuda médica. É essencial fazermos terapia, é essencial a gente buscar ajuda. Mas é essencial também nós sabermos escolher válvulas de escape que vão servir como apoio, que vão servir como esse conforto. Tem um dado aqui para compartilhar com vocês que eu achei muito interessante. Ler por apenas 6 minutos ajuda a reduzir em até 68% os níveis de estresse. Esse tempo é suficiente para diminuir a frequência cardíaca e aliviar a tensão dos músculos. 6 minutos por dia lendo algo que você escolheu, que você tem controle, que te faz bem, que casa com o momento que você está vivendo, vai diminuir 68% do seu estresse. E são estudos científicos que estão saindo quando a gente fala da relação de terapia, de saúde mental, de bem-estar e da literatura. 6 minutos por dia, gente, reduzir 68% do nosso estresse. Isso é muito grandioso. E isso me faz pensar por que eu estou há mais de 10 anos falando de livros na internet. Porque eu estou há mais de 10 anos com mais de 1000 livros lidos. Porque eu sou uma pessoa que consome literatura como se dependesse disso. Porque eu também sei o que eu quero com os livros. Essa consciência de que os livros vão sempre ser para mim uma válvula de desestresse, de calmaria, de escape quando preciso, mas que não são a minha única fonte de ajuda emocional nos momentos que eu acho mais difíceis, é muito valioso. E é uma reflexão que eu vou seguir trazendo aqui, que eu trago hoje de novo, para que a gente pare para pensar. Por que que você lê? Por que que você abre as páginas de um livro? Pra quê? Qual que é o seu objetivo lendo? Qual que é a sua inspiração? E aí a gente cai de novo naquela conversa de você tá passando o seu tempo, seu valioso tempo, o tempo que você precisa às vezes pra desestressar, pra acalmar, pra silenciar a voz do mundo, lendo o quê? Lendo o que ditam pra você como boa cultura, como boa literatura, lendo o que te obrigam, lendo o que te pressionam. Meu querido, minha querida, a vida é curta demais, gente. Eu tenho 33 anos e eu reparei como o peso da idade tem feito com que eu repense muitas das minhas escolhas, e muitas delas entenda que existe o livro certo para cada momento que você está vivendo, alinhado com as suas expectativas do que você quer encontrar nessa leitura. E aí, consuma conteúdo literário de quem se alinhe com isso. Entenda que a sua vida tem fases e respeite essas fases. É por isso que eu leio tanto. É por isso que os livros que eu escolho ler me agradam tanto. É por isso que quando chega no final do ano eu tenho uma quantidade tão expressiva de leitura. É porque sim, eu busco na literatura uma ajuda para lidar com os meus problemas, com o caos na minha vida, uma fonte de desestresse. A leitura para mim é uma fonte de desestresse, e quando eu não leio, eu fico muito estressada, eu fico muito mal. Mas principalmente, gente, é uma fonte de prazer. E às vezes é esse pequeno prazer, é o único prazer que eu consigo controlar no meio do caos. E é aquilo também que vai fazer com que eu me sinta bem. Que de pouquinho a pouquinho eu vou saindo, sabe, desse furacão mental que às vezes a minha mente se perde. E eu só consigo fazer isso porque eu escolho o que eu vou ler, porque eu controlo o que eu vou ler, porque eu me entendo o suficiente pra saber, agora eu tô mal, agora eu preciso de romance, comédia romântica, agora eu preciso de livros fáceis, agora eu preciso de livros rápidos, agora eu preciso de livros com muitos diálogos, agora eu preciso de livros muito clichês, porque é isso que vai me confortar e é isso que vai me desestressar. É claro que a literatura, ela vai fazer com que a gente enxergue o mundo além do nosso umbigo, que eu acho que é uma das coisas mais valiosas que a literatura trouxe pra minha vida. Eu sou uma mulher com muitos privilégios, eu sou uma mulher branca com muitos privilégios, e a partir da literatura eu aprendi
evolui, eu cresci, eu comecei a enxergar mais o mundo, ser uma pessoa mais politizada, algo que eu não é. Se você ver meus primeiros vídeos aqui do canal, você vai ver que eu tinha uma cabeça muito autocentrada no que eu acreditava que era correto na minha experiência privilegiada. Então os livros me trouxeram muitos aprendizados e eu aprendi muita coisa com livros de romance, com livros clichês, porque eu me permito esse aprendizado, porque eu me abro para esses livros. Óbvio também que livro traz empatia, porque ele te coloca em outras realidades muito diferentes da sua e você consegue aprender a não apontar o dedo. Então, se você lê um livro sobre violência doméstica, sobre recomeços, sobre percas, você aprende a não julgar o outro, a não apontar o dedo, porque você imediatamente, a partir do momento que abre o livro, você se coloca no papel daquele protagonista e entende as inseguranças, os dilemas, as dores, as perdas, os erros e acertos dele. Então o livro realmente nos ensina muito, mas ele só faz isso quando a gente dá esse poder pro livro. Então existe o poder de você abrir qualquer livro que seja, de qualquer gênero, de qualquer estilo, você dá esse poder pro livro, esse poder de ser transformado por aquela leitura, por mais previsível e clichê que ela possa parecer. Mas mais que isso, também existe o poder de a gente entender que o livro, ele pode ser muitas coisas na nossa vida. Ele pode ser um entretenimento banal, mas ele pode ser também algo associado à nossa saúde mental. E aquela pergunta que eu fiz no começo do vídeo, que leitura não é terapia, mas pode ser terapêutica, eu respondo, a minha opinião é que sim, é muito terapêutico. É muito terapêutico você correr para as páginas de um livro quando a sua mente está barulhenta e abaixar o volume ao ponto de você não pensar em mais nada. É muito terapêutico você usar os livros para ter tempo para associar o que você está sentindo, associar o caos na sua mente. É muito terapêutico você encontrar nos livros experiências de vida de pessoas parecidas com as suas. Pessoas que também têm insônia, pessoas que também têm crise noturna, pessoas que têm ansiedade crônica, pessoas que têm infinitas questões de saúde mental das quais você consegue se identificar e ver que aquelas pessoas tiveram seu final feliz. Ler também é terapêutico quando a gente tem o controle do que a gente lê, quando a gente vai se conhecendo através da leitura de cada livro lido, reflete sobre por que eu gostei desse livro, por que eu não gostei desse livro, por que eu gostei dessa escrita, por que eu não gostei dessa escrita. E a partir dessas reflexões você vai crescendo, amadurecimento e se entendendo como pessoa. Hoje, eu olho para os livros que são meus favoritos e eu me entendo como pessoa através deles. E ler também é terapêutico porque é transformador. É um processo de evolução. É você ali curtindo um tempinho com um bom livro e se deixando transformar aos pouquinhos por aquela história. Então, às vezes, gente, quando a gente vê por aí, ai, fulano leu 250 livros por ano, ai, fulano leu 30 livros por ano, ai, fulano leu 50 livros no mês. Lembra que o livro é muitas coisas, ele pode ser muitas coisas diferentes para pessoas diferentes. E no meu caso, o livro é terapêutico. Então, sim, eu vou ler muito quando eu preciso. Sim, eu vou me esconder e vou correr nos livros quando eu preciso. Sim, eu vou buscar abraços, empatia, solidariedade, personagens que estão passando por dilemas parecidos com o meu dentro dos livros. Porque pode ser terapêutico e ele pode ser tantas e tantas e tantas coisas. Quantidade, gente, é o mínimo que a gente tem que quantidade não é definição. Que a gente tem que entender que por trás de cada leitura existe uma pessoa e essa pessoa vê o livro de forma diferente e busca para os livros coisas diferentes. E aí eu faço questionamento para você que tá me assistindo. Quem é você como leitor? O que você busca nos livros? Se respeita, se entende, se conhece, se valoriza. Você vai abrir um livro porque você quer entretenimento? Então, às vezes você vai ler ali seus 2, 3 livros por mês, mas é o seu momento de entretenimento. Liga uma velinha, faz um chá, vai ler na rede, aproveita, curte a sua companhia com aquele livro. Vai ler porque você não tá conseguindo dormir, vai ler porque você quer substituir o vício nas redes sociais e parar de ficar tanto nas redes sociais e ler mais. Entenda por que você quer ler, entenda para que você quer ler e a partir disso descubra como tornar os livros algo terapêutico diante da sua realidade e do momento que você está vivendo. Eu resolvi gravar esse vídeo porque, como eu falei pra vocês, nos últimos dias eu estou lendo muito e eu estou passando madrugadas e madrugadas a fio acordada lendo. E é óbvio que isso não cura as feridas e isso não tapa a minha necessidade de terapia, mas isso também é a única forma que eu encontrei de lidar com essa confusão. E eu sei que logo essa confusão vai passar e que eu vou conseguir falar disso na terapia, que eu vou conseguir chegar na terapia mais pronta pra confrontar por que esse caos tá aqui dentro de mim. Porque em vez de sucumbir diariamente pelo caos, os livros me ajudaram a me manter firme, nessa caminhada de chegar
até o dia da terapia, pronta para enfrentar de vez esse turbulhão na minha mente. Então esse é o lembrete. Leia o que te faz feliz, porque ler também pode ser terapêutico. E só você sabe como os livros entram na sua vida, por que eles entram na sua vida e qual papel eles vão desempenhar. Você concorda? O que você acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir de vocês qual é a relação de vocês com o livro e qual é a relação de vocês com esse pensamento de ver o livro como uma terapia. E se a saúde mental de vocês também está associada à quantidade de livros que vocês leem. Às vezes a gente lê menos, porque a gente não tá com saúde mental, ou às vezes a gente lê mais, que nem eu, quando a gente tá precisando encontrar um equilíbrio mental. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de conversa. Faz muito tempo que eu queria gravar um vídeo assim, conversar sobre isso, porque eu acho que esse ano foi um ano que eu entendi muito mais o papel dos livros na minha vida. Entendi muito mais por que eu leio e respeitei muito mais isso, sem me cobrar, sem me julgar, simplesmente aceitando que pra mim os livros são um papel fundamental no meu equilíbrio emocional. E a gente se encontra no próximo vídeo deste canal. Um super beijo e até mais. Tchau! You wanna fall in love.